Se isso não é reconhecer como uma organização terrorista que não tem o mínimo limite de respeito pela humanidade, então o que é isso? No coração do Oriente Médio, uma terra repleta de história, fé e tensões profundas, encontra-se um conflito que desafia gerações e mantém o mundo em alerta. São mais de 8.000 mortos e dezenas de feridos. A população inocente clama por uma solução imediata em prol da vida. Bem-vindos a uma análise aprofundada do conflito entre o Hamas e Israel, uma batalha que transcende fronteiras e abala a estabilidade entre os países. Durante a guerra, o Império Otomano, que controlava grande parte da região conhecida hoje como Israel e Palestina, entrou em colapso. Nesse contexto, em 1917, o Reino Unido emitiu a Declaração de Balfour, que expressava o apoio britânico à criação de um lar nacional judeu na Palestina, intensificando as tensões entre as comunidades árabes e judaicas na região. No período pós-guerra, as tensões se agravaram, resultando em uma revolta árabe que durou de 1936 a 1939, conhecida como a Grande Revolta Árabe na Palestina. A revolta foi uma resposta à crescente migração judaica para a região e à política britânica de apoio à criação de um Estado judaico. A Segunda Guerra Mundial foi um ponto de virada. Durante o conflito, o Holocausto dizimou milhões de judeus na Europa, gerando grande empatia global pela causa judaica. Ao mesmo tempo, houve uma onda massiva de migração judaica ilegal para a Palestina. Após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, sob pressão internacional e enfrentando conflitos entre as comunidades árabes e judaicas, decidiu encerrar o seu mandato sobre a Palestina. Em 1947, as Nações Unidas elaboraram o Plano de Partilha, que propunha a divisão do território em um Estado judeu e um Estado árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Essa aprovação desencadeou uma série de eventos, culminando na Guerra de 1948, também conhecida como a Guerra da Independência de Israel, que começou no dia seguinte à retirada britânica. Essa guerra envolveu combates entre Israel e países árabes vizinhos, resultando na formação do Estado de Israel e em deslocamentos em massa de populações árabes e judaicas. À medida que os anos passaram, Israel tomou mais terras do que o acordado pela ONU. Os palestinos chamam isso de Nakba, ou catástrofe, uma vez que centenas de milhares deles fugiram após o fim da guerra. Israel controlou toda a terra marcada em azul, exceto Gaza, que estava sob controle do Egito, a Cisjordânia, que estava sob controle da Jordânia, e as colinas de Golã, controladas pela Síria. Em um momento crucial da história contemporânea, no ano de 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias na região do Oriente Médio, envolvendo Israel e seus vizinhos árabes. O conflito resultou na ocupação militar israelense de territórios-chave, incluindo a Cisjordânia, a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Como resultado, Israel passou a controlar milhares de quilômetros quadrados de território palestino, uma ação que provocou a desaprovação da comunidade internacional e que é amplamente considerada ilegal de acordo com resoluções da ONU. Apesar das objeções da comunidade internacional, uma parcela da população israelense optou por estabelecer residência nesses territórios por diversas razões, que incluem motivações políticas, religiosas e a disponibilidade de moradias mais acessíveis. Esse movimento de colonização israelense nas terras palestinas ocupadas exacerbou as tensões existentes, resultando em uma série de conflitos ao longo dos anos. Em 2005, Israel tomou uma ação significativa ao se retirar unilateralmente da faixa de Gaza, um território costeiro situado no litoral do Mediterrâneo e lar de aproximadamente 2 milhões de habitantes. A faixa de Gaza é um dos lugares mais densamente povoados do mundo, e a retirada israelense marcou um momento crucial na história recente da região. As condições para os habitantes de Gaza sobre esse bloqueio são extremamente difíceis, com uma taxa de desemprego de cerca de 50%, além da deterioração dos sistemas de saúde e infraestrutura básica. A faixa de Gaza tem sido palco de uma série de conflitos, agravando ainda mais o sofrimento da população local e aprofundando as divisões no conflito entre Israel e os palestinos. O grupo Hamas foi formado no final dos anos 1980 em resposta a crescentes frustrações na região. Sua criação se deu no contexto do conflito israelense-palestino
e do desejo de resistir à ocupação israelense. O objetivo declarado do Hamas é a libertação da Palestina e a destruição de Israel, o que levou muitos países, incluindo a Austrália, a designá-lo como grupo terrorista. Tá gostando desse vídeo? Então, para ajudar no crescimento do nosso canal, mete o dedo no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. Em 2007, o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, enquanto Israel continuou a ocupar a Cisjordânia, onde residem cerca de 3 milhões de palestinos. Isso significa que o exército israelense é a autoridade final na Cisjordânia, o que contribui para a complexidade do conflito. A região onde o conflito se desenrola é de grande importância religiosa, pois abriga locais sagrados para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas tensões religiosas muitas vezes intensificam os conflitos na região, especialmente durante feriados religiosos como o Yom Kippur e o Ramadã. Essa história complexa e as divisões profundas tornam a resolução do conflito um desafio persistente. No entanto, é importante ressaltar os dois principais motivos que marcam o conflito entre o Hamas e Israel. O primeiro motivo é a disputa territorial pela posse dos territórios na região, incluindo Jerusalém, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Tem sido uma causa fundamental do conflito. Ambos os lados reivindicam essas terras como parte de seu legado histórico e nacional. Já o segundo motivo são as questões geopolíticas. O Hamas possui uma ideologia que inclui a resistência armada e a busca pela destruição de Israel. Isso gera conflito com Israel, que, em contrapartida, busca a segurança de seu Estado e cidadãos. Além disso, questões políticas, como a governança na faixa de Gaza, também têm desempenhado um papel importante nas hostilidades. É importante destacar que este é um resumo simplificado dos eventos, e o conflito é notoriamente complexo, com muitos mais detalhes e nuances. No entanto, essas datas e explicações fornecem uma base sólida para entender como o conflito entre Israel e os palestinos se originou e evoluiu ao longo do século XX. Nos últimos anos, Israel tem enfrentado uma séria crise política que desempenhou um papel significativo no aumento da tensão com os palestinos. A liderança de Benjamin Netanyahu, conhecido por sua postura assertiva e sua aliança com partidos de direita e extrema-direita, tem contribuído para a polarização da sociedade israelense. Em abril de 2022, durante o período do Ramadã, a tensão atingiu seu ponto máximo com ataques por parte de Israel contra palestinos, incluindo mulheres e idosos, na mesquita de Al-Aqsa, um local sagrado para o islamismo. Esses eventos inflamaram ainda mais as tensões entre as comunidades israelense e palestina. Em 2023, a situação piorou, com um registro alarmante de mais de 700 ataques de israelenses contra palestinos, conforme documentado pela ONU. Esses ataques incluíram despejos forçados, confrontos violentos e um aumento no número de vítimas civis, aprofundando a crise humanitária na região. Além disso, o próprio Benjamin enfrenta acusações de corrupção em seu governo, o que gerou uma luta política acirrada em Israel. Netanyahu busca alterar o poder judiciário para se manter no poder, o que levanta preocupações sobre o estado da democracia em Israel e a estabilidade política na região. Por outro lado, os conflitos contínuos entre Israel e os palestinos têm consequências econômicas significativas, tanto para as partes envolvidas quanto para o mundo em geral. Esses impactos abrangem diversos setores e têm implicações de longo alcance. Os gastos com defesa e segurança em Israel e os custos associados à reconstrução de áreas afetadas pelos conflitos na faixa de Gaza representam uma carga econômica considerável. Esses recursos poderiam ser alocados de maneira mais produtiva em outros setores, como saúde, educação e infraestrutura. A incerteza associada aos conflitos também prejudica a confiança dos investidores e pode impactar negativamente os mercados financeiros locais. Isso afeta o crescimento econômico, o desenvolvimento de empresas e a criação de empregos. Os efeitos desse conflito podem ser sentidos no mundo todo. A região do Oriente Médio é estrategicamente importante em termos de fornecimento de energia, e os conflitos podem criar instabilidade nos mercados de petróleo e gás, afetando os preços globais da energia.
Em resumo, os conflitos entre Israel e os palestinos não apenas têm um impacto devastador sobre as vidas das pessoas na região, mas também geram um ônus econômico substancial para ambos os estados e para a economia global. Em face desses desafios complexos, encontrar uma solução duradoura para o conflito entre o Hamas e Israel continua sendo um dos maiores desafios da geopolítica contemporânea. É vital que a comunidade internacional continue a trabalhar em direção a uma paz sustentável na região. Fala aí, gostou desse vídeo? Compartilha esse conteúdo com os seus amigos para que todos possam entender o que realmente motivou esse conflito ao longo dos anos. Foi um prazer. Até o próximo vídeo.